Aí, energia, concursos com vocês e vocês aqui comigo. Comigo quem? Comigo, Prof. Letícia Martins, diretamente aqui do Energias, falando sobre o que? Atualização da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 2024, o ano que resolveram alterar inserir uma nova lei para trazer o quê? Novos elementos, principalmente do ensino médio, novo ensino médio. Que mudou? Qual foi a lei que foi inserida aí na educação, que foi incluída a lei? Então vamos colocar aqui. Atualizações da LDB 9394 de 96, porém, uma lei, a lei de 2024, que é a lei número 14.945 de 2024, que vem alterar principalmente um elemento fundamental para vocês que vão fazer. Boa noite, não começou ainda o evento? Na minha tela diz que não começou. Deixa eu ver quem é que está aqui. Tem a Alba, tem o Diogo e tem... Começou, grata, Alba está aí, adoro o pessoal que está aí com a gente. O que nós vamos trazer? Essa atualização pela Lei 14.945 de 2024, que tenho uma plena convicção que, principalmente sobre a questão da carga horária do ensino médio, que foi alterado pelo quê? A lei alterou a carga horária do ensino médio, que passa de 800 horas, um mínimo de 800 horas, ele passa para 1.000. A carga horária anual, mínima anual, será de 800 horas para o ensino agora fundamental. Então, olha a principal alteração que vai cair. Carga horária. Carga horária mínima, não esqueçam, vou colocar aqui mínima, porque essa palavrinha aqui pega muito. De 800 horas para o ensino fundamental. Ele servia para o ensino fundamental e para o ensino médio, excedendo, retirando aí o período de exames finais. O que alterou agora a partir de 2024? Ele altera e diz que é de 1.000 horas, carga horária mínima, vou registrar aqui novamente, mínima de 1.000 horas para o ensino médio. Então, nós temos aqui 1.000 horas para o ensino médio, mínima, e também distribuídas por um mínimo, daí um mínimo de 200 dias letivos. E aí serve, vou fazer aqui uma chamada, para os dois ainda 200 dias letivos, excluindo o quê? Excluindo aí o tempo reservado para os exames finais. Então, essa é a alteração principal que a gente tem, que pode sim cair uma questão bem assim, desprovida, desprevenida, sorrateira, que vai cair aí na prova. E a banca pode solicitar, colocar uma questão. Um mínimo de 800 horas para o ensino infantil, fundamental e médio. Para o ensino fundamental e médio. Não, agora alterou. Antes era 800 horas, se caiu uma questão assim, um mínimo de 800 horas para o ensino infantil e fundamental.
Não. Eu tenho horas, porque ele excede, ele tem os exames finais. Educação infantil não tem exames finais. Então, eu tenho de 800 horas por um mínimo de 200 dias letivos, excluindo os dias de exames finais, o período de exames finais, agora é só o fundamental. Infantil, eu tenho sim 800 horas e um mínimo de 200 dias letivos. Ah, pode ter 215 dias? Pode. Eu estive olhando o calendário do Estado. 203 dias letivos? Pode, porque ele disse que é um mínimo. Então, a partir desse mínimo, eu posso ter um máximo aí. E ele diz o quê? Que a carga horária mínima anual, do que trata aqui esse inciso daí da LDB, ele vai dizer que ele vai ser ampliado de forma gradativa. Ah, mas quando? A lei não diz. Que ele vai ser ampliado aí de forma gradativa para 1.400 horas, considerados os prazos e metas estabelecidas no PNE, no Plano Nacional da Educação. Quando que foi dito? A redação da LDB, ela diz o quê? Vai ser ampliado gradativamente, vai ser ampliado a carga horária mínima de forma progressiva para 1.400 horas. Posso colocar aqui? Posso. Aqui esse tempo ele vai ser ampliado para 1.400 horas de forma progressiva, conforme o Plano Nacional da Educação. E como vocês sabem, a gente tem o Plano Nacional do Estado, a política, o Plano Estadual de Educação, que ele tem o decenal aí 2016-2025, e nós temos a política, o Plano Nacional Nacional. Então, troca aí PEE, PNE. Plano Nacional de Educação, ele finaliza o decenal agora em 2024. Então, a LDB, no parágrafo 1º, ela vai dizer o quê? Que de forma progressiva, essa carga horária ela vai ser ampliada, dentro dos prazos e metas aí estabelecidas na política estadual de educação e na política, no Plano Nacional de Educação, certo? Então, o que é esse ensino médio? O que foi caracterizado o ensino médio? O ensino médio ele teve uma alteração, né? A LDB, ela alterou aí, ela foi alterada pela BNCC, onde ela traz esse tempo mínimo aí de 800 para 1.000 horas, ele fala até 2022. Teve alteração, a lei foi alterada agora em 2024 pela lei 14.945 de 2024. Ela teve essa alteração, tudo foi responsabilidade aí do tempo que a gente teve em afastamento social pela pandemia, e aí se traz aqui definido uma organização curricular mais flexível. Isso é o que o documento vem trazendo aí para nós, que contempla aí a Base Nacional Comum Curricular e a oferta aí de diferentes possibilidades de escolhas dos itinerários formativos, que a gente vai trazer também aqui para o ensino médio, essa flexibilidade trazida pela BNCC. A gente tem aí os itinerários formativos que vão trazer essa flexibilidade curricular aí para o foco das áreas do conhecimento. O que as diretrizes vêm trazer? O que a diretriz, o que a BNCC traz, evidencia? É que é garantir a oferta de uma educação de qualidade para todos os jovens e aproximar a escola do que é o estudante hoje. Essa é a tratativa que o documento traz, que a diretriz traz, que o objetivo maior é garantir aí
que haja uma proximidade da escola à realidade do estudante. Por isso que foi a caracterização dos itinerários formativos, para que se busque aí esse mundo do trabalho. Se eu evidencio a escola mais próxima dos estudantes de hoje, não que eles tenham a diretriz primordial, mas que eu consiga aproximar a escola do que eu tenho hoje e cruzar, entrelaçar esses dois caminhares, que é a escola com a juventude, tentando aproximar aí, considerando as novas demandas, a gente sempre está aí nas novas demandas da complexidade da educação, que é um trabalho de vida em sociedade, é aproximar o mercado de trabalho com a escola e a escola aproximar desses jovens, desses alunos. Se ele pensou, se a BNCC pensou nessa proximidade, pensou nesse elemento de vinculação com os alunos, a escola e seus alunos, ele pensou no itinerário formativo que iria garantir essa aproximação. O que são esses itinerários formativos? O que é essa flexibilidade de currículo quando ele chama o itinerário formativo enquanto aproximação? Ele é um conjunto de disciplinas. Então, eu posso trazer aqui. Ele é um conjunto de disciplinas, não somente disciplinas, mas também ele é um conjunto de projetos e oficinas. Não apenas aquela metódica tradicional engessada das disciplinas pontuadas num quadro, mas ele traz, enquanto processo formativo, itinerários formativos, disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, para que tenha essa proximidade do que é a nossa realidade atual hoje perante a esses jovens que estão na escola. E a gente também respeitar a LDB quando diz o quê? É garantir o acesso e a permanência desse estudante nos campos acadêmicos. E a gente tem aí uma evasão do ensino médio, que é a idade ainda obrigatória, na idade dos jovens. Então, a gente tem a idade obrigatória, né, as etapas infantil, fundamental e médio. Então, esses itinerários formativos é um conjunto de disciplinas, de projetos, de oficinas, e também núcleos de estudo, núcleos de interesse. Eu gosto muito da questão dos núcleos de interesse de estudo. Núcleos Então, esse é o fundamental do que a gente precisa compreender aí, o que são essas práticas que vêm ao encontro aí dessa proximidade com o jovem. É de que os estudantes poderão dizer o quê? Escolher no ensino médio. O que eu quero, o que eu me identifico, o que é possível eu agregar para o ensino, para essa proximidade. É dar uma autonomia de escolha, e aquilo que a gente viu lá o que a gente viu em alguns cargos quando fala da orientação vocacional, da orientação profissional, quando é fazer aproximar daquilo que o aluno se identifica. Então, é trazer essas oficinas, esses núcleos, essas disciplinas e esses projetos que tragam aí, sim, uma escolha, que eles digam, eu sou mais das áreas das humanas, eu sou mais das áreas das ciências, eu sou mais da área das exatas. Então, é trazer elementos, oficinas, aquilo que a gente colocou aqui agora do itinerário formativo, oficinas, disciplinas, projetos, núcleos de interesse, para que ele tenha essa possibilidade de escolha. Eles podem se aprofundar nos conhecimentos de uma área de conhecimento. Quais são as áreas do conhecimento que eu tenho no ensino médio? Vamos lá.
Para quem está aí comigo, que estava ansioso aí para começar a aula, a Alba, o Diogo, quais são se aprofundar os conhecimentos de uma área do conhecimento, aí do ensino médio. Eu tenho, olha aí as áreas do conhecimento. Vamos ver para eu não sair aqui do quadro. Não, vamos tirar essa caneta aqui, que já está... As áreas do conhecimento. Aprofundar o conhecimento dentro dos itinerários formativos. Eu tenho matemática, e suas tecnologias. Eu tenho o que mais? Eu tenho linguagens e suas tecnologias. E as suas tecnologias. Eu tenho, além das linguagens e da matemática, eu tenho as ciências da natureza. Eita, e a gente se afoga. As ciências da natureza e também as suas tecnologias. Deixa eu arrumar isso aqui que não parece as suas tecnologias. E eu tenho as ciências humanas e sociais aplicadas. Ciências humanas e sociais aplicadas. Então, aqui eu tenho as áreas de conhecimento, as áreas do conhecimento dentro desses itinerários formativos que a gente vai o quê? Vai fortalecer aí o conhecimento de uma área, a área de um conhecimento de formação técnica e profissional, que é a FTP, que a gente já viu aí em alguns encontros anteriores, que vai dizer o quê? O mesmo conhecimento da área aí da formação técnica profissional. As redes de ensino, elas vão ter, as redes de ensino, a gente está falando da rede estadual de ensino, elas vão ter autonomia para definir quais os itinerários formativos, quais os projetos, quais as disciplinas, quais os núcleos de estudo. Então, a gente sempre tem que trazer o que são essas nomeações. Aqui, itinerários formativos, a gente está dizendo aqui sobre disciplinas, projetos, núcleos, oficinas. Cada rede, a rede estadual de educação, nos seus conselhos, os coordenadorias regionais da educação, elas terão autonomia para quais itinerários formativos irão ofertar, considerando aí o aprofundamento, além do aprofundamento das áreas do conhecimento, autonomia para aprofundar aí dentro dos itinerários formativos, considerando um processo que envolva a participação de toda a comunidade escolar. Ah, mas toda a comunidade escolar, nós temos a área norte, sul, leste, oeste, sudoeste. Todas as coordenadorias regionais, juntamente com a sede, irão elaborar, aí terão essa autonomia para verificar quais são os itinerários formativos de aprofundamento aí dessa proximidade dos alunos com a escola, e a escola aí com a área profissional. O ensino médio, ele pretende, qual é o benefício que se tem aí com esse ensino médio todo reformulado? Ele pretende atender às exigências e às expectativas aí dos jovens. Isso a gente viu. É aproximar, fortalecendo esse protagonismo, na medida que possibilita aí os estudantes melhor escolher aí um itinerário formativo que desejam aprofundar os seus conhecimentos. Ah, eu quero da matemática, eu quero das linguagens, eu quero da ciência da natureza, eu quero das ciências humanas e aplicadas. Um currículo que venha fortalecer esse aprofundamento, que contemple essa formação geral, orientada por quem? Diante disso tudo aqui, eu preciso ser orientada pela Base Nacional
comum curricular. Trazendo também, além desse aprofundamento, que identifiquem aí o maior interesse, que identifiquem aí essa curiosidade, essa motivação de qual é a área que eu tenho a vocação. Ah, a professora Letícia já foi da área técnica, saiu, desistiu da área técnica e foi para a área das humanas. Esse é um processo. Qual o tempo? Depois de estar 10 anos numa área técnica, resolvi que agora a área das humanas era, né, a minha identidade, aproximação com as pessoas. Então, como que é feita essa escolha? Os estudantes serão orientados a fazer essa escolha dos itinerários formativos? A lei, ela diz o quê? Esse desenvolvimento dos projetos de vida, que será um movimento de desencadear para refletir o que deseja conhecer. O que eu quero conhecer? O que eu me identifico? Nós tivemos aí um momento que o pessoal queria a veterinária, adorava bichinho, as áreas humanas, as áreas da filosofia. Então, a escola deve criar espaços, que a gente chama de ambiências, e tempos de diálogo com o estudante. Aí nós temos aí todo o grupo multiprofissional na escola, junto com o orientador, junto com o supervisor, junto com o assistente técnico pedagógico, que vai também orientar e balizar essa relação com os alunos, trazendo esses diálogos, fomentando esses momentos, para que haja essa possibilidade de escolha. Tem muitas escolas que fazem aí o encontro com profissionais, a profissão do seu pai, a profissão da sua família, para trazer elementos do que há, porque uma profissão em si, ele tem várias radiais. Um advogado, quais são as possibilidades que vai trabalhar? Um pedagogo, um professor, um médico, várias são. Ah, eu queria muito ser médico, mas eu não quero trabalhar com cirurgia, eu quero trabalhar na clínica geral. Ah, eu quero ser um advogado, mas quero ir mais para a área previdenciária, não quero ir para a área da família, civil. Então, são várias determinantes. E a intenção dos itinerários formativos é aproximar justamente ou das exatas, ou da natureza, ou das linguagens. Qual é a formação? Cabe aí a autonomia das redes fomentar e constituir aí um itinerário formativo para que haja. E dentro dessa possibilidade, a escola também vai criar espaços de diálogo, de trazer à luz aí quais são os movimentos que são interessantes aí para os seus alunos. É fundamental. Vou até respirar um pouco, que a pessoa fala e não respira. É fundamental trabalhar aí o desenvolvimento de um projeto de vida. Daí eu trago aqui as áreas do conhecimento. É fundamental trabalhar o projeto de vida. Aí você pode olhar, ou pode dizer, né, para quem já vive nesse espaço: ah, mas não está acontecendo isso, não está. Eu preciso saber nesse momento o que é lei, o que está sendo organizado por uma diretriz. A diretriz diz o quê? Que é fundamental trabalhar o desenvolvimento do projeto de vida desenvolver o projeto de vida dos estudantes, para que ele tenha entendimento. Hoje a gente vive numa sociedade digital que muitas vezes eles são inseridos por uma manada, numa esfera tal que para ele não é, quando ele se sente naquele lugar, é como a gente fala dos pedagogos, dos professores, professores de educação infantil. Eu adoro criança, mas chega lá, essa criança vem com um combo, não é mais aquilo que eu queria. Então, a situação atual
é constituir o quê? Que tenha esses elementos de projeto de vida para que se insira a educação de forma mais presente na vida profissional, para que eles entendam, trazer elementos que o aluno compreenda a realidade. Não apenas trazer as 4 operações, mas é fundamental que sejam capazes de escolhas responsáveis e conscientes, em diálogo, em anseios e aptidões, em conhecimento das suas necessidades, das suas curiosidades, das suas tendências. Vai mudar as disciplinas? Vai retirar algumas disciplinas? Eu já estou ampliando o tempo mínimo. Falem com cuidado e tenham esse cuidado. Não é ampliando o tempo, eu estou ampliando o tempo mínimo. Para que não haja exclusão de nenhuma disciplina. Não vai haver exclusão. Cuidem que a banca pode fazer essa pegadinha. O novo ensino médio excluiu disciplinas da grade curricular. Não houve, pelo contrário. A proposta atual da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, ela diz o que? Ela mobiliza conhecimentos de todos os componentes curriculares em suas competências e habilidades. E o edital muito foca competências e habilidades, desenvolvimento das competências e habilidades. E, portanto, torna aí o desenvolvimento obrigatório. Pelo contrário, ele não elimina a disciplina e ele ainda diz o quê? Torna o conhecimento obrigatório. Então, ele vai trazer os currículos de referência das redes, dos projetos pedagógicos, que irão o quê? Definir a organização dos projetos de vida, dos seus itinerários formativos, dos seus conteúdos e dos seus conhecimentos, das áreas do conhecimento e desses componentes, considerando aí as particularidades. A região litoral é diferente da região central, que é diferente da região oeste, que é diferente, então, considerando as suas condições regionais e as características. Então, eu tenho a região oeste, que é mais considerada para o plantio, para a agricultura, para cultivo de animais. Cada região tem a sua responsabilidade. E por isso que dentro da rede de ensino, haverá autonomia para as suas peculiaridades regionais, para as suas características. Isso já vem na LDB há muito, que diz o quê? É respeitar as suas características regionais. Nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que diz o quê? Eu tenho as áreas obrigatórias, mas eu tenho também as partes específicas, considerando a regionalidade. Trazendo o quê? Como é que vai ficar a parte das linguagens? Que tem aí educação física, tem artes, tem educação física, artes, e aí a gente vai dando um branco. Educação física, artes, linguagens, língua portuguesa e inglesa. Isso no ensino fundamental. No ensino médio, a LDB ela inclui ainda no ensino médio obrigatoriamente. No ensino médio que a gente está falando, o que é inserido obrigatoriamente? Eu vou colocar em vermelho para chamar bem a atenção de vocês. Vou até fazer aqui nesse miolo, não vou apagar as informações que precisam ficar registradas. Obrigatoriamente. O que é obrigatoriamente que inclui no ensino? No ensino médio. O que inclui obrigatoriamente no ensino médio?
Estudos e práticas da educação física, arte, sociologia e filosofia no ensino médio. Então, ele vai incluir no ensino médio obrigatoriamente educação física, arte, sociologia e filosofia. Arte, educação física, filosofia e sociologia. Então, eu tenho aqui... vai excluir disciplina do ensino médio porque aí vai ampliar o itinerário formativo, o projeto de vida? Não. Pelo contrário, ele ainda vai incluir obrigatoriamente 4 áreas aí da educação física, da arte, da sociologia e da filosofia. Lá no artigo 35A da LDB. Já o ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatória nos 3 anos do ensino médio. É obrigatório. Matemática, língua portuguesa, será obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Assegurada o quê? Outra exceção. Puxou, chama para nós. A professora Letícia falou que língua portuguesa e matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Mas tinha uma vírgula, eu lembro que a professora falou, parou, respirou, para chamar a minha atenção e disse o quê? Que assegurada às comunidades indígenas, também as utilizadas de respectivas línguas maternas, as indígenas e de línguas maternas, independente da área do aprofundamento que o estudante escolher, ele assegura a utilização das respectivas línguas. A indígena e a que seja aí, independente da área de aprofundamento, a sua língua materna. Então, ele garante a sua língua materna. Língua portuguesa não. Tem a comunidade indígena Guarani, vai ser garantida a sua língua materna, certo? Então, é obrigatório língua portuguesa e matemática nos 3 anos do ensino médio, garantindo a língua materna aí do povo indígena e aquela língua que será garantido aí no currículo obrigatório. Então, a LDB ela não trazia a língua inglesa como obrigatória. A lei de 2017 com a BNCC, ela já traz o inglês, a língua inglesa, obrigatória desde o 6º ano. Por isso que a gente tem as linguagens lá da área do conhecimento do fundamental, a gente tem artes, língua portuguesa, língua inglesa e educação física. São os 4 componentes curriculares da área do conhecimento, linguagens. Então, desde o ensino médio, desde o ensino fundamental 2, do 6º ano, começou o ensino fundamental, 6º ano a língua inglesa é obrigatória, até o ensino médio, certo? Que a gente já falou que a gente tem aí as disciplinas obrigatórias até no 3º ano do ensino médio. Os sistemas de ensino, eles podem optar aí por uma língua estrangeira, poderão ofertar outras línguas de preferência, não é obrigatório. Olha a diferença é que a banca adora fazer essas pegadinhas. Obrigatório, preferência. Obrigatório eu tenho aqui. Obrigatoriamente. Arte, filosofia, educação física, filosofia. Obrigatório, língua inglesa, a partir do 6º ano. Preferencialmente, quando se ofertar outras línguas, se prefere a espanhol, a língua espanhola. Então, preferencialmente, o espanhol. Então, cuidem que a banca pode ter o hábito, ela tem esse hábito de trazer assim, obrigatório, preferencialmente. Essas palavrinhas aí costumam aparecer com frequência na formulação da prova de vocês. Os conhecimentos, e a pessoa já está querendo sentar na beirada do quadro, o estabelecimento que oferece o ensino médio vão estruturar a sua proposta pedagógica considerando aí os seguintes elementos.
Quais as metodologias que eu tenho para o ensino médio? Eu tenho aqui as áreas do conhecimento de aprofundamento, eu tenho os itinerários formativos. Quais são as metodologias? Já que eu quero fazer com que esse que tem esse protagonismo juvenil, eu preciso considerar as metodologias investigativas no processo de ensino-aprendizagem. Projetos de investigação. Conexão desses processos de ensino-aprendizagem com a vida comunitária e social. Itinerários formativos que me liguem esses sujeitos à vida social. Conhecimento, reconhecimento e apropriação do mundo do trabalho, em seu caráter formativo. E trazendo aí, já foi falado, dessa questão de constituir espaços de diálogo para ir mapeando e registrando, observando, orientando para a escolha dos itinerários formativos. A articulação entre esses diferentes saberes com base aí nas áreas do conhecimento. E aqui a gente tem as áreas do conhecimento, então é interessante que vocês tenham esse feeling do que são as áreas do conhecimento, trazendo que o currículo de formação, quando houver o currículo de formação técnica, isso também já é pela lei, onde é que eu botei? Já tirei aqui a lei 14.945 de 2024, que ela precisa ter essa articulação com os diferentes níveis aí da área de conhecimento, quando for o caso, no currículo de formação técnica e profissional, certo? Há também o cumprimento, esse tempo é a intenção do governo ampliar para o período integral, que haja um ensino médio de tempo integral, trazendo o quê? O ensino será ofertado admitindo tempo integral, o cumprimento de exigências curriculares. As exigências curriculares não deixarão de existir. Excepcionalmente, os sistemas de ensino poderão reconhecer aprendizagens, competências e habilidades desenvolvidas aí pelos estudantes extracurriculares. A instituição de ensino X oferta em tempo integral e ela vai considerar, excepcionalmente, eles poderão considerar essa experiência extracurricular mediante formas de comprovação definidas pelo sistema de ensino. O sistema de ensino do estado de Santa Catarina considera as áreas da matemática, aqueles afins que já têm uma experiência extracurricular, que trabalha com contabilidade, que trabalha no setor administrativo, trazer sim comprovação definida. A pessoa já desmontou o microfone. Comprovação definida, até para a gente rir um pouquinho, porque a gente fala com ele na mão. Espero que não esteja aqui atrapalhando o som. A equipe técnica já olha para mim de lado. Vamos rir um pouquinho, porque a pessoa, numa sexta-feira, está cansada. E aí a gente diz o quê? Aí hoje, se eu fosse trazer as minhas experiências extracurriculares, eu ia dizer assim, cansaço.com. Então, a experiência de estágios também pode ser comprovada aí como aprendizagens, programa de aprendizagem profissional, trabalhando remunerado ou um trabalho voluntário, supervisionado, que também vai trazer garantia aí dessas experiências extracurriculares. E a conclusão de cursos na qualificação profissional, desde que comprovada aí a sua certificação emitida por órgão. Uma coisa muito interessante que eu tenho assim, para criar essa confusão na cabeça de vocês, pode cair uma questão dizendo assim, carga horária mínima total de 2.400 horas. Não vou nem colocar lá perto para não confundir. Carga horária mínima de 2.400 horas. Para que isso, prof?
Meu Deus, prof, não faz mais uma carga horária. Ah, Silvana, eu que mexi no microfone e acabei derrubando ele. Voltou, né? Que bom. É porque eu derrubei ele, desmaiei ele. Então, por que pode cair uma questão de carga horária mínima de 2.400 horas? É quando está atribuída a formação geral básica. A formação, tá aqui a palavra geral, formação geral básica. Profilei, em 2017 o inglês foi incluído obrigatório a partir do 6º ano até o médio. Não compreendi o preferencialmente. Eu sou obrigada a ter o inglês. Deixa eu ver quem está aqui comigo, a Maria. Maria, ó, excelente questão, a gente tem que retomar mesmo se não ficou compreendido o que foi falado agora anteriormente. Só vou finalizar aqui a questão das 2.400 horas. 2.400 horas é para educação geral básica. Ocorrerá mediante articulação com a Base Nacional Comum Curricular. E da parte diversificada, que trata aqui o artigo 26 da LDB, certo? Pode cair a questão de 2.400 horas da educação geral básica, certo? Então, fica aqui compreendido. Vamos trazer o que a Maria aqui perguntou. Profilei, em 2017 o inglês foi incluído obrigatório a partir do 6º ano. Perfeito. Até o ensino médio. Não compreendi o preferencialmente espanhol. Como é possível fazer essa escolha? Quando possível responder, serei grata. Vamos já esclarecer, porque a sua dúvida pode ser a de demais aqui que estão conosco, Maria. O que eu coloquei? Ele é obrigatório, o ensino de língua inglesa, ele é obrigatório a partir do 6º ano. Alguns sistemas de ensino podem ofertar outras línguas estrangeiras. Ah, eu quero ofertar língua estrangeira porque eu estou com a minha grade curricular, a minha carga horária aí está, né, um itinerário formativo, eu quero ofertar uma nova grade, uma nova língua estrangeira. A LDB, ela sugere que essa nova língua, não eximindo a língua portuguesa, a língua inglesa, que é obrigatória, mas ela dá que seja escolhida preferencialmente a língua, o espanhol, tá? Além do obrigatório, que é a língua inglesa, quando a rede, o sistema de ensino, ofertar uma nova língua estrangeira, que preferencialmente seja o espanhol, que não seja outra língua. Eles querem que tenha uma preferência das línguas estrangeiras de maior, que tenha a regionalidade aqui da América. Então, é o inglês e o espanhol. O inglês é obrigatório. A partir de 2017, BNCC, a partir do 6º ano até o ensino médio. Precisou ofertar, teve a oferta de uma nova língua, vamos ofertar aí preferencialmente o espanhol. Certo, Maria? Só para deixar bem claro. Então, fica aí as nossas considerações perante o novo ensino médio, aquilo que acredito que tenha mais relevância, que possa sim, que a prova, que a banca tenha essa condição aí, que ela vá, se já teve atualização, se a atualização é antes do dia da prova, a banca pode pedir, né? É muito improvável que caia questões atualizadas tão recentemente. Mas nada impossibilita que eles façam uma cobrança, e principalmente aqui do que a gente pontuou aqui, certo? Da carga horária mínima, dessa progressão, dos itinerários formativos, das áreas do conhecimento, desse projeto de vida e trazendo aí as obrigatoriedades enquanto componentes curriculares dentro das áreas aí da educação. Quem estava comigo aí, gratidão. Desculpe aí pelo microfone, que eu quase derrubei ele, dei um PT nele, até botei aqui, ó, preso em outro lugar. Tenham
uma excelente noite, tenha um excelente estudo e a gente vai conversando. O material vai ser disponibilizado aí para vocês, tem outras pontuações bem interessantes para que vocês leiam e tenham a noção dessas alterações. Fiz toda a seleção para vocês com muito carinho, certo? Fico por aqui. Qualquer dúvida, qualquer recadinho, pode entrar em contato com a Energia Concurso. A gente terá a grande satisfação de responder todos os recadinhos. Certo? Um grande beijo e até a próxima!